Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Hoje o programa vai tratar exclusivamente sobre o cenário de crise em que estão inseridas, né, as universidades federais de todo o país. Agora, claro, aqui vamos conversar sobre aquilo que cabe ao nosso barranco aqui, né? Vamos falar sobre a Universidade Federal do Acre, é claro, e para isso nós convidamos a reitora Guida Aquino, reitora da Universidade Federal do Acre, e o pró-reitor de Planejamento, professor Alexandre Ride. Eu lembro que você não vai poder fazer a sua intervenção, eu sempre peço, né, para a sua participação, porque você ajuda a qualificar o debate, mas infelizmente hoje não vai ser possível porque esta edição está sendo gravada em função do jogo da seleção brasileira. Mas eu faço aqui um convite, esse programa ele fica arquivado no Facebook do Gazeta Entrevista. Então vale a pena, você que gosta de futebol, está assistindo a partida do Brasil contra a Coreia do Sul, depois dá um pulo lá no Facebook do Gazeta Entrevista, essa entrevista fica arquivada. Eu tenho, pelo que já foi dito aqui no primeiro bloco, essa conversa já valeu a pena. Já valeu a pena. Mas a gente vai detalhar mais ainda. Vamos continuar a conversa aqui. Professora, como eu disse, a professora Rosana, ela deve fazer parte aqui dessa semana, porque o IFAC também deve estar passando por maus bocados. Ele que também tem muitas unidades no interior. O professor Alexandre pontuou aí a ideia da interiorização da UFAC, que é um projeto que não é novo, só que as coisas, para se tornarem concretas, precisam de investimentos, né? No longo prazo. Não dá para ter uma postura como essa. Eu queria saber da senhora o seguinte, essa raspagem no cofre, atrasa em quanto essa interiorização? Nos seus cálculos, a senhora já tendo o time da gestão pública, a senhora acredita que isso aí vai puxar o freio de mão aí por uns 4, 5 anos para retomar essa agenda? Então, eu espero que não passe tudo isso. A gente sabe que eu acho que o ano que vem, 2023, início do novo governo, não vai ser fácil, né? Logo que o governo novo entra, vai arrumar a casa, mas eu espero que nós consigamos aí, de fato, colocar aquele campus fronteira, Brasileia, onde ali foi pactuados 4 cursos, né? 4 cursos para a vocação daquela região, que foi Engenharia da Pesca, Engenharia de Alimentos e Engenharia Agrícola, e mais um curso de Ciências Biológicas para dar suporte a esses cursos. Mas hoje nós temos ali só um prédio com algumas salas de aula e salas administrativas, que a gente cuida e cuida muito bem. E só utilizamos aquele prédio para o programa de formação de professores, quando a gente tem turmas em Brasileia, e também para cursos que a gente consegue através de emenda parlamentar. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos, como disse o Alexandre Ride, queremos expandir, queremos, inclusive, não só mais aquele campus em Brasileia, como outros. A UFAC hoje merece, a gente tem apenas Cruzeiro do Sul, que é um campus. O campus Fronteira, ele está pactuado, mas ele não foi operacionalizado. Não foi feito concurso para professor, para técnico administrativo, não tem infraestrutura, não tem biblioteca, RU, ali tem que fazer toda uma estrutura. E aí requer sim um tempo, requer sim um orçamento, porque hoje o nosso orçamento está defasado, né? Ele está menor que 2019. Então é um orçamento que não foi recomposto, é um orçamento, como disse o Alexandre Ride, que nós estamos perdendo e perdendo muito. Né? Perdemos aí esses 4 milhões em maio, depois os bloqueios. Isso para o gestor não tem sido fácil, esse replanejamento. A UFAC fez um planejamento de 10 anos, que vai se concluir o ano que vem, e vamos iniciar um novo planejamento para mais 10 anos. E nós queremos sim avançar, dar oportunidade aos jovens do nosso estado, para que eles de fato façam um curso superior. Porque quando você vai, inclusive nas formaturas, que a gente consegue fazer através de emenda parlamentar, esses cursos, você precisa ver a emoção desse jovem, ou às vezes não tão jovem, mas que diz que é a primeira pessoa da família a fazer um curso superior. A gente não tem... Parece que nós fazemos questão de não compreender o FAC nessa dimensão, né, professora? Porque, de fato, quem sabe
fazer política pública em educação na Amazônia não é fácil. E você dar as condições para que um aluno termine esse ciclo é algo assim, realmente... Eu imagino a emoção de vocês como professores, né, responsáveis em parte por esse fechamento de ciclo. Professora, eu informei para uma colega que iria fazer a conversa com a senhora e ela passou aqui uma pergunta, ela está querendo saber o seguinte, de forma muito prática. A universidade vai trancar o período? Diante desse cenário, a Universidade Federal do Acre vai trancar o período? Os estudantes não vão ter o RU. Qual é o plano B para isso? Não, a universidade não vai trancar o período. Nós vamos conseguir aí, com muita dificuldade, claro, manter o RU. Eu espero muita compreensão também dos empresários que hoje fornecem todo o mantimento ao RU, que a gente está esperando, Itaã, que isso se reverta. Não podemos ficar sem fazer esses pagamentos dos terceirizados, dos nossos alunos, né? Eles têm que receber essa bolsa e tem também que os terceirizados recebam e aí, consequentemente, claro, o empresário vai receber e pagar essas 240 famílias que estão aí esperando pelo seu salário. Eu estou com muita esperança, Itaã, que a luta que a Andifes vem aí fazendo com toda a bancada, com a Casa Civil, com os órgãos do Ministério Público, TCU, que a gente possa reverter essa situação. Mas a gente precisa ainda que, para além desse momento, de tudo que a gente tem que pagar até agora, a gente precisa ainda manter, na verdade, né? Precisa ser honrado, o governo federal precisa honrar o decreto que foi feito dia 11 de fevereiro desse ano. Pois é, isso que eu ia lembrar, professora, só para que... Foi combinada uma situação com o próprio governo federal em fevereiro desse ano. Isso. Essa associação que ela disse, a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior, Andifes, a reunião de todas as guidas aquinos do país. Imagine os reitores de todas as universidades federais, está tudo ali. Imagina esse fórum qualificado. E foi combinado, não foi, professora, em fevereiro desse ano? Sim, O que foi combinado? Explica para a gente. Olha, foi combinado todo o orçamento da universidade e que agora se reverte, né, dia 30 de novembro, esse decreto que foi aprovado com a lei orçamentária garantida para as universidades, né, para os institutos, né, o MEC, o Ministério da Educação. E agora se reverte zerando, na verdade, né, se reverte zerando, tirando, porque... como eu falei no início, Itaã, houve o bloqueio dia 30, o MEC dia 1º pela manhã, ele devolveu o orçamento, está aqui, não, volta, né? É o que a gente chama até de um rebloqueio, né? E à noite, o Ministério da Economia vai lá, tira tudo do Ministério da Educação. E ao tirar do Ministério da Educação, está tirando da onde? Das universidades, dos institutos, que dependem, né, exclusivamente desse orçamento. Professor Alexandre, eu vou aqui tentar dar uma de advogado do diabo, entender o argumento mais burocrático possível. Mas, tendo as tabelas Excel lá como referência. Se alguém, nesse cenário, alguém do governo federal disser assim, olha, esse cenário que a professora Guida está apresentando aí, que os reitores estão falando, é em função do respeito ao teto de gastos. E aí? O que o senhor diria? É exatamente a resposta, né, que eles vão dar. Né? Vão, né? Exato. A emenda constitucional 95, né, que foi lá no final de 2016, iniciando 2017 por um horizonte de 20 anos, tá certo? Então vai até 2036, tá certo? Está colocando exatamente todos os órgãos públicos numa situação muito complicada, né? Porque você tem uma matriz de pessoal, né, que cresce, existem as aposentadorias, né? Quantos não deram entrada agora em aposentadorias, né? Exato. E mais o pessoal que está sendo contratado, e o bolo é só um. Então, cresce o pessoal, você começa a retirar o dinheiro da parte funcional, né? Da manutenção, da funcionalidade das instituições. Você vê, a Polícia Federal há pouco tempo falou, né? Não temos dinheiro aqui nem para fazer os passaportes. Então, essa emenda constitucional ela precisa ser estudada, precisa ser revista, porque está colocando todo o sistema numa situação delicada, né, que é o chamado shutdown. Shutdown é quando você não consegue mais
pagar as tuas contas. Honrar as contas. Honrar as contas, tá? Então esse é o discurso. Mas o que está acontecendo? Também um problema de operacionalização. Por que não alertaram isso antes? Por que não fizeram essa projeção? Mas os sindicatos, os reitores avisaram, não avisaram, professor? Então, avisa, mas como é que você cansa... Fica moco, né? Você cansa de avisar, né? E aí você chega no início de dezembro, de novembro, dizendo que não tem dinheiro. Para alguns compromissos que precisam ser honrados ali, né? Isso é um absurdo, isso é inadmissível, entendeu? Isso beira não sei o quê, né? Então não pode fazer uma coisa. Na sua percepção, o que caberia à equipe de transição agora? O que a UFAC tem discutido que poderia dizer assim, olha, a equipe de transição, socorre aí. Como é que é esse... Então, o que ele poderia fazer? Você tem uma transição agora, um governo saindo, outro governo chegando, perfeito? Vai Ok. assumir praticamente tudo o que está acontecendo, né? Então você tem aí exatamente a lei de responsabilidade fiscal, que é o teto, a lei do teto, tá certo? Que você não pode passar daquele valor, né? Para você passar, você tem que fazer o extrateto, né? Então agora estão tentando já fazer o extrateto em algumas despesas, tá certo? E aí possivelmente deve contemplar essas também, né? Porque é essa PEC que está sendo avaliada. Não é possível essa situação perdurar de maneira nenhuma. Como é que você vai deixar pessoas que estão para receber o seu salário agora no final do ano sem salário? E corre o risco até, aí já extrapolando o assunto educação, até mesmo os aposentados não receberem. Sem dúvida, sem dúvida. É uma série de riscos. Olha a insegurança o parlamento, nosso parlamento precisa discutir essa situação, essa emenda constitucional, né, que vai gerar problema para o próximo governo, sem dúvida nenhuma, né? Então eles já estão querendo esse extrateto aí, aproximadamente 200 bilhões, né? Uns falam 198 bilhões, outros 175. Vai chegar a 200 por ano, né? O governo Bolsonaro, por exemplo, ele cedeu o teto nesses 4 anos em 800 bilhões. Exato. 800 bilhões, né? Então você vê que o nosso orçamento já não está comportando a realidade. Então, professor, é uma peça de ficção que não está comportando a realidade. Essa lembrança que você faz a respeito do problema, assim, porque tem alguns parlamentares que dizem o seguinte, olha, eu não votei em relação a essa questão da PEC, porque essa PEC aí vai tornar essa PEC que é o PEC do Bolsa Família, vamos colocar assim, essa PEC da transição, isso vai ser um caos para as finanças públicas. Tem parlamentar que argumenta isso. Só que se esquece de olhar que o próprio governo Bolsonaro já extrapolou isso aí, quase 800 bilhões, em 4 anos, né? Em 4 anos, exatamente. Se esquece de fazer essa conta aí, né, professor? Então, temos que o Congresso tem que chegar a uma realidade. Não dá mais. O orçamento que é feito, que é projetado, não implica mais nas despesas, né? Se o governo precisa fazer 800 bilhões, ou seja, por causa da pandemia ou outras coisas mais, não sei. Aí isso aí, né? Tem órgãos de controle para ver exatamente o que cada um está fazendo, né? A gente, por exemplo, recebe TCU, recebe CGU, a gente procura sempre estar, né, com as nossas contas, né, certinho, direitinho, né? Professora Guida, eu me lembro, intervalo, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, e aqui eu queria, no terceiro bloco do programa, é que nós lembrássemos para o telespectador a atuação das nossas universidades federais durante o período da pandemia, por exemplo, porque as universidades federais foram acusadas de promover balbúrdia, quando na verdade promoveu-se foi muita ciência, com um aperreio que era dentro de um cenário de aperreio, né? O que foi possível fazer? A UFAC tem muito a dizer em relação a isso também. Vamos para o intervalo, voltamos para o terceiro e último bloco, aqui com a professora Guida Aquino e o professor Alexandre Ride, do Gazeta Entrevista.